Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, todo mundo escutando bem? Por favor, dá um ok para a gente ver se o áudio está funcionando. Maravilha, pessoal, obrigada a todos pela presença. Hoje vai ser um dia muito especial, a gente vai falar sobre conectividade numa rede própria para as conexões de internet das coisas, que é o Neuroband IoT. E a gente tem dois convidados super especiais que estão vivendo isso na prática. 2019, o Tudo sobre a IoT tem fomentado que não, a internet das coisas não é mais hyper, e novidades que a gente vem falando lá, que a gente falou em 2017 que ia acontecer agora, realmente já está acontecendo, e a gente quer deixar você munidos de informações e encorajados para colocar os seus produtos no ar. Quem já tem produto está melhorando, está considerando que existe de melhor aí no mercado. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fazer uma introdução sobre esse tema que a gente vai falar, né? O que é o Neuroband IoT. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, vou fazer uma apresentação rapidinha, também para apresentar os nossos convidados. O chat está aberto aí para vocês, então fiquem à vontade de interagir, contar um pouco para a gente qual é a sua experiência hoje com a internet. Vamos lá. Webinar de conectividade. Onde está a rede que a gente vai falar o Neuroband IoT? Eu vou fazer um macro sobre as redes sem fio. Como é que funciona hoje as redes sem fio? A gente divide em redes de curto alcance para longo alcance. Então, dando um exemplo para vocês, a gente começa com redes de proximidade, né? Uma rede de proximidade é, por exemplo, o NFC. O NFC é uma rede de conectividade que ela é usada para cartão de crédito, para crachá. Então, quando você faz um pagamento sem que o seu cartão de crédito seja inserido numa máquina, ele está usando uma tecnologia NFC, né? Ou quando você usa o seu celular como meio de pagamento que você encosta na maquininha, usa tecnologias como NFC. Outra tecnologia de curto alcance, que também é muito usada para a internet das coisas, é o RFID, que ele é usado com etiquetas, muito bem posicionado para a internet das coisas, principalmente com produtos de varejo, exemplo de moda, ou questão de frutas, vegetais, que ele usa uma etiqueta, né? Aí a gente vem para as redes conhecidas como WPAN, que é onde entra o Bluetooth, o Zigbee, que já começa a aumentar o range de comunicação, tá? Depois disso, a gente vem para as redes WLAN, que é o conhecido Wi-Fi, que são redes locais, né? Wireless Local Area Network. E a gente vai para as redes de longo alcance, que são as redes onde tem as redes celular, 2G, 3G, o 4G, o LTE, onde vai estar o 5G. E a gente tem uma categoria dentro da WAN, que é o LPWA. Por isso que muita gente também chama de LPWAN. O que é o LPWA e é onde está a categoria do Neuroband? Ele é uma rede de baixa potência e grande alcance. Então, outras categorias dessa rede, por exemplo, são redes como Sigfox, como LoRa, tá? Além da questão do alcance, né, a gente tem uma outra questão super importante quando a gente fala dessas redes fio, que é a questão do throughput. O que é o throughput? Qual a velocidade dos pacotes de transmissão que você transmite nessas redes, né? Então, a gente vê que, por exemplo, o Wi-Fi, ele é uma rede local, então ele tem um alcance mediano, né? E ele tem conexões
100 megabits por segundo. E quando a gente fala das redes de larga escala, a gente tem duas categorias, tá? É importante você saber. São as categorias de espectros licenciados e categorias de espectros não licenciados. O que muda isso? O que muda, né? Quando a gente trata de uma rede de espectro licenciado, existe uma padronização. Internet das coisas, 25 bilhões de conexões, a gente está trazendo uma informação da GSMA, um relatório que eles fizeram, são 25 bilhões de conexões em 2025, ele divide por vertical e ele separa por região, inclusive consegue ver um destaque aí para a América Latina. Legal. Dessas 25 bilhões, quantas conexões vão utilizar uma rede GSM? Tá? Ela prevê que serão 6 bilhões de conexões em 2026. É importante comparar que a gente tem dados que em 2016 essas conexões chegavam em 500 mil, tá? Dessas 6 bilhões de conexões em 2026, 3,8, ou seja, 64% vão utilizar a rede LPWA, que é onde está as categorias Neuroband e CAT-M. Então, a importância aí é líder de conexões IoT para as redes de conexões móveis. É importante, por isso a gente já fala agora. Eu quero saber de você, dessas 6 bilhões, quantas conexões vão ser suas? O que você prevê de quantos equipamentos você vai estar rodando em 2026? Conta para a gente, assume o compromisso aqui publicamente. Eu quero também citar previsões do IoT Analytics, que é uma empresa que faz relatórios focados para a internet das coisas, tá? Essa empresa também coloca que em 2018 a gente tinha algumas milhões de conexões IoT já funcionando em redes LPWA. A previsão para 2023 é 1,1 bilhão. E o que mais me impressiona nesses números é a taxa de crescimento anual composta, né, que é o CAGR, de 109% em apenas 5 anos. Então, é uma forte tendência à liderança das conexões LPWA. E por que isso acontece? Porque são redes próprias para comunicações entre máquinas, tá? Esses números do IoT Analytics são números mundiais, tá? E ele divide isso em 9 segmentos: agricultura, casa inteligente, cidade inteligente, saúde, varejo, cadeia de suprimento, logística e utilitários. Ok? Bom, eu coloquei até aqui um slide da Sierra, onde o Márcio Fabosi, ele tem 2 horas de conteúdo só para falar sobre isso. Eu vou passar um overview rapidinho, só para você entender onde está o Neuroband. O Neuroband, ele faz parte da categoria LTE, que é a mesma categoria onde está o 4G. O que muda do Neuroband para o 4G é a categoria. Então, a categoria hoje que a gente faz do 4,5G, ele está aqui em cima, ó, entre 9 e 12, tá? Bom, depois eu vou compartilhar, então, essa apresentação com vocês. Quem está na nossa lista de e-mails, a gente vai passar essa apresentação, tá? O que acontece? A rede LTE é a mesma rede que está o 4G, o Neuroband. O que muda é a categoria. E é a mesma onde vai evoluir para o 5G, tá? Eu vou compartilhar esse slide com vocês depois. Vamos, então, agora apresentar o nosso grupo que está aqui nesse webinar. Eu que sou responsável pelo Tudo sobre IoT. A gente aqui do Tudo sobre IoT, a gente trabalha com o propósito de tornar o Brasil referência da América Latina. Então, a gente está incentivando
os profissionais a terem um olhar e valorizarem essa oportunidade de mercado. Então, muita gente está reclamando da crise, e a gente sabe que a internet das coisas é uma tendência, faz parte da quarta revolução, faz parte da transformação digital. Por isso que a gente vem trazendo informações para vocês estarem atualizados e poderem participar do mercado brasileiro com soluções de internet das coisas. Bem, a gente tem o Márcio Fabosi, ele apoia o Tudo sobre a IoT desde 2017. Ele atualmente é head de vendas para América Latina e México na Sierra Wireless, que é uma multinacional canadense, líder mundial em conectividade e soluções de internet das coisas. Ele tem mais de 15 anos no segmento de telecom e IoT, com experiência internacional, principalmente no mercado da América Latina. Ele também é chairman do Comitê Infotainment e Telemática da SAI Brasil e membro do Comitê do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas. O outro convidado nosso é o Alexandre Dalforno, gerente executivo da TIM. O Dalforno, hoje, ele lidera o time de produtos corporativos, inclusive de IoT. Ele faz a gestão de todo o portfólio de produtos fixo e móvel e também cuida de parcerias estratégicas para o mercado corporativo, tanto com foco em pequenas e médias empresas, como top clients. E ele, hoje, é o líder do projeto 4G no Campo, que é o que a gente vai falar hoje aqui com vocês, tá? Ele tem mais de 20 anos de experiência em telecomunicações, está na TIM desde 2000, e ele é doutor em telecomunicações formado pela PUC. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, tem algumas perguntas aqui pré-selecionadas que o nosso grupo separou, as pessoas que escreveram para a gente. E por que a TIM está convidada para a gente falar sobre Neuroband IoT hoje com a gente? Porque ela foi a primeira a lançar comercialmente essa rede no Brasil, Neuroband IoT, lá no ano passado. Então, não é novidade, pessoal. E eu queria saber, Dalfono, por que vocês optaram pelo Neuroband IoT? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? A gente se conhece já há algum tempo também e falamos várias vezes sobre a iniciativa do Tudo sobre IoT. Acho que é muito importante isso, o momento que a gente está vivendo no IoT no Brasil, onde você tem várias opções de redes, né? Dentre elas o NB-IoT também, e que você precisa realmente mobilizar o ecossistema, né? Bom, a TIM, como operadora líder no 4G, né, não poderia ser diferente e não optar por uma tecnologia baseada no TGPP, né, baseada num padrão TGPP, a evolução do 4G para o IoT, né, que é o NB-IoT. Então, essa foi a principal decisão da TIM, né, o porquê entrar no NB-IoT. Como você falou, ano passado nós começamos o trabalho aí com a ativação em algumas regiões, algumas cidades, né, alguns pontos aí, para fazer testes, né, e já está comercial hoje em alguns pontos da rede da TIM. Muito bom, muito bom. Que você vê, qual o principal diferencial de uma rede Neuroband IoT para as outras redes que a gente já tem comercial há algum tempo, como o 2G, o 3G e o 4G? Eu entendo que a rede NB-IoT ela tem um propósito muito claro, né, que é um propósito de conexão de sensores, conexão onde você precisa baixo throughput, como você falou agora há pouco. É uma rede que eu consigo no máximo 100 kilobits por segundo de throughput, eu não consigo uma conexão estável, né, e real time. Então, ela tem um propósito muito focado em sensores, que, pelas análises, é o que vai crescer realmente, né? A gente vai ter de volume naqueles 6 bilhões ali que você mostrou de dispositivos, né? Espero que a gente realmente esteja falando do Brasil, né, fazer parte desses 6 bilhões aí fortemente. Vão ser sensores e que vão estar conectados com rede LPWA, né? E as redes das operadoras, né, elas têm uma grande vantagem, porque, na verdade, você já está ativo, né? Já tem uma rede operando. Basta você ativar
muitas vezes por software, habilitar esse NB-IoT na rede. E comparando com, só te respondendo em relação ao 2G e o 3G, né, o 4G, eu acredito que as outras redes vão continuar e ter uma aplicação ainda, porque você tem muitos módulos na rua, né, que funcionam no 2G e no 3G, mas a evolução natural para o NB-IoT, porque você começa a ter uma penetração indoor melhor, uma qualidade para sensores bem melhor do que você tem hoje no 2G. Né? O que o Fabozzi também fala bastante é os 3C, né? Uma rede de baixo consumo, baixa complexibilidade e cobertura de grande alcance. Como é que você vê, Fabozzi, que está acompanhando seus clientes que já usam equipamentos com 2G e 3G e agora não restrito ao Brasil, mas pela sua experiência com outros países, implantando o Neuroband IoT. O que você vê como um grande diferencial comparado com as redes atuais? Então, Thelma, bom, obrigado aí pela oportunidade. Alexandre, bom te ver aí do outro lado aí da tela, Thelma. A gente, como você falou, tem bastante material, né, da Sierra Wireless, meu material dentro do Congresso. O que a gente tem visto, o Quatin, inclusive o pessoal lá do Silmar, o Atila, a gente já trabalha já há um bom tempo lá com a Quatin no Rio para fazer testes. A gente tem, inclusive, demo lá dentro, porque quando foi lançada a rede Narrowband da TIM, a gente foi, na verdade, um dos primeiros ali a colocar uma demo para realmente rodar dentro de um kit para ver o modem funcionar, né? Porque o modem é uma parte muito importante aí junto com a rede, e principalmente quando a gente fala de Narrowband, de KTM, que são os 4Gs aí para a internet das coisas, esses módulos não trabalham da mesma forma que o 2G e 3G. Eles têm toda uma parte de consumo muito importante, que é onde o Alexandre bem comentou de sensorização. Então, são produtos no Narrowband que em celular podem durar 10, 11 anos, né? Com a mesma bateria, ter uma penetração maior. Isso tudo é muito casamento entre a rede. Eu não vou citar aqui muito tecnicamente, que não é o tema, mas existem dois parâmetros de rede que o modem trabalha muito, que é o EDRX, que é quando está transmitindo, e o PSM, que é o Power Save Mode, que é onde fica realmente no Narrowband. E esse casamento tem que ser muito, muito bom, na verdade, entre modem e rede, que são os dois elementos que vão proporcionar esses anos de bateria, um menor consumo e tudo mais. Então, o que a gente tem trabalhado desde 2017 é realmente testando, ativando, promovendo nos clientes. A gente tem vários clientes de várias verticais que trabalham com 2G há muito tempo, que foram para o 3G ou não, que testaram 4G LTE, mas no final das contas a gente, no nosso caso é fácil, né, colocar um outro modem, porque eles são compatíveis, para testar na rede da TIM, inclusive em Itajubá, lá onde já está ligado e tudo mais, testa, vê funcionando, legal. Agora, comercialmente, é óbvio, é uma questão de, nós estamos no início dos deployments, né, mas o que a gente vê é que tem mercados que até hoje, quando a gente fala de IoT, principalmente a IoT industrial, eles não foram ainda impactados, que a gente está vendo com assim, muito bons olhos lá fora. E aqui, que é o mercado de medição. Então, por exemplo, esse mercado de medição, onde OPEX é importante, né, da operação, a parte de ficar no campo 10 anos, um medidor, por exemplo, de gás, isso vai ser muito impactado por a tecnologia Narrowband IoT, pelo 4G da internet das coisas. E aí nós estamos falando de medidores, assim, só em gás nós estamos falando mais de 80 milhões. Então você pega energia, você pega, enfim, tudo isso tem potencial para ser conectado. E a gente está fazendo esse trabalho. A gente, muitas vezes, junto com Quatin ou não, porque muitas vezes o cliente vai lá, testa a Quatin, mas a gente coloca lá o hardware para ele fazer o teste, não necessariamente nós estamos aí junto, a gente fala muito com o laboratório no Rio, mas a gente acaba, o cliente vai lá, testa, funciona e começa a desenvolver. Tem uma certa otimização para o produto final fazer uso das redes. Mas como o Alexandre comentou, eu vejo com bons olhos. Esse ano está começando de fato, como você bem falou. Então, a gente está bem animado aí, vendo essa oportunidade de conectar, agora não é centenas, milhares, milhões de devices, né? Vocês consideram que os equipamentos, hardware, com a tecnologia, é visto como uma barreira para a gente popular a rede Narrowband IoT?
Eu acho que até o Fabozzi pode responder melhor que eu isso, mas a gente, como operadora, está percebendo que ainda existe um trabalho grande de aculturamento, né? Então, esse trabalho que o Fabozzi está fazendo junto com a nossa equipe lá do laboratório da TIM no Rio, ajuda a criar esse ecossistema, né? Criar esse entendimento do que é o NB-IoT, quais são as dificuldades, né? Como é que são os ajustes que você precisa fazer nos módulos para que isso funcione. Então, é fundamental que tenha esse processo, esse trabalho que você está fazendo mesmo aqui no Tudo sobre IoT é fundamental, porque vai drivar um caminho tecnológico. Então, existe espaço para todas as tecnologias, porém, no momento que você tem uma tecnologia e você já usa as redes existentes, isso simplifica demais a vida, inclusive, dos fornecedores, dos inventores de novos sensores, né, novos equipamentos aí, que podem funcionar com o NB-IoT. Então, eu acho que esse é o caminho. Como é que você vê, Fabozzi, a questão de equipamentos de hardware com a tecnologia? Você acha que é uma barreira para a gente popular as redes Narrowband? Não, eu concordo com o Alexandre 100%. Então, eu acho que não é uma barreira, mas o que acontece é o que o Alexandre comentou. Diferente de uma rede, existe mercado para todo mundo. E hoje, como o Alexandre comentou bem no início, a gente tem rede, nós temos redes LPWA, né, o Low Power WDM, redes proprietárias e redes 3GPP celular. E elas convivem. Só que tudo que é 3GPP, tudo que é celular, você imagina que o Narrowband KTM começou a ser escrito em 2010. Então, demora para ser massivo, tem que funcionar no mundo inteiro, uma série de coisas. Então, o que eu acho que o que não é uma barreira, é que agora está popularizando de fato. Então, por exemplo, a TIM está lançando comercialmente a rede em algumas regiões, né, com o intuito do Brasil. Porque sem a rede funcionando, no final das contas, não existe, né, a tecnologia. Eu acho que agora, depois de tanto teste, porque você tem que ter certeza que isso está funcionando de acordo com as normas e tudo mais, agora eu acho que não existe mais uma barreira. Tanto é que esse ano a gente está vendo a maioria dos nossos clientes, e mesmo clientes que a gente conhece que não é nosso, realmente olhando e falando, bom, eu preciso começar a testar, eu preciso começar a desenvolver e otimizar o produto. O que é interessante é que quando você fala de Narrowband, ou enfim, nós não vamos Narrowband, mas enfim, KTM faz parte disso, mas falando Narrowband, os produtos são muito mais simples. O produto, do ponto de vista de hardware, ele é muito simplificado também. Então, você acaba tendo produtos que são otimizados, simplificados, muito mais baratos, não só do ponto de vista de rede, como do ponto de vista de hardware, e é por isso que agora nós acreditamos que isso vai deslanchar e nós estamos falando de milhões aí de conexões. Então, eu não vejo barreira nenhuma mais, não. Eu vejo mais agora o cliente, é o que o Alexandre falou, a cultura de começar a testar. Então, onde está ligado a rede da TIM? Está ligado em Goianésia, está ligado em Itajubá? Vou lá e testo, vejo como essa tecnologia funciona, vejo que o meu medidor, por exemplo, está otimizado para aquele consumo de corrente, e aí é uma questão de começar a fazer o deployment, né? Começar a colocar em campo mesmo. Eu também acho que não é uma barreira também. Eu ia acrescentar, além do que vocês falaram, a questão, assim, de novas indústrias estarem entrando nesse mercado. A partir do momento, a gente começa a ter produtos e serviços que usam a IoT que até então não existiam. Então, a gente amplia o segmento. Se a gente for pegar hoje a base atual, as conexões de SMs reportadas pela Anatel, a gente tem grande base em empresas de rastreamento e empresas de POS. A gente começa agora a ver as empresas de utilities expandindo a sua atuação no mercado. A gente começa a ver soluções de casas inteligentes, ou seja, a agricultura, que a gente vai falar mais ainda durante esse webinar, ou seja, eram produtos que não existiam, eram conexões que não existiam. Então, essas pessoas estão fabricando novos produtos e o ideal é que elas já considerem o que há de mais recente, mais adequado para as conectividades IoT. E por isso que também a gente junta aí nos nossos parceiros indicação de como você começar um projeto, como você adquirir o seu coração do seu dispositivo IoT. Por isso que o Fabozzi está aqui, é a empresa líder aí. Então, quem está pensando em pôr novo produto na rua,
fazer novos projetos, tem a indicação de já começar certo. Para a Neuroband IoT, reforçando o que o Fabozzi falou, e eu também estava conversando sobre isso com o Dalfono, a questão de não ter complexidade. É bem simples e você vai ter que fazer um produto novo, então a questão de impacto de valor do hardware não é nada gritante se você for comprar um outro usando um 4G tradicional, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta específica para a TIM. Como é que está o posicionamento da TIM para o mercado de internet das coisas? Quais os segmentos que vocês estão apoiando? Bom, no ano passado eu assumi essa área de IoT, né? A gente fez todo um plano estratégico e definiu 4 verticais para atuar, mais assim direcionada. A primeira delas, agronegócio, que a gente tem na semana passada, a gente participou da AgriShow, foi a primeira participação. Muito bom, tem um projeto bastante grande que é a 4G no campo, né? Que a gente pode falar depois com mais tranquilidade. A vertical de financeiro, que é a vertical onde a gente tem a maior base hoje em dia, você tem que tomar conta da base, né, de clientes e fazer ela evoluir também. A vertical de utilities, como a gente falou agora há pouco, também é uma vertical que vai precisar de um trabalho muito grande, principalmente usando o IoT, e indústria 4.0. Como o Fabozzi falou, é um mercado novo, que a gente precisa trabalhar realmente para trazer eles para as redes LTE. Então, essas 4 verticais são as definidas hoje pela TIM como estratégicas para se trabalhar. Assim, por exemplo, as empresas de utilities, que a gente faz a categorização como utilities, são empresas de serviços públicos, de energia, gás e água. Essas empresas, por que elas não focaram antes, né, nesse tipo de solução? Porque não era o momento. Agora que a gente evolui com módulos e rede adequada para comunicações entre coisas, faz com que essas indústrias comecem a ter projetos relacionados. Conta um pouco sobre o que é o projeto 4G no campo da TIM. Bom, o projeto 4G no campo foi um projeto que se originou há mais ou menos quase 2 anos atrás, que nós fomos sujar o pé de barro, né? Quer dizer, fomos entender um pouquinho do que as necessidades realmente do campo, né? E a gente viu o seguinte, que o campo já era inteligente, as máquinas são super inteligentes, são máquinas que se autoadaptam, são quase transformers, né? Só que elas não são conectadas. Então a gente percebeu o seguinte, a gente precisava trabalhar, antes de trabalhar qualquer produto de IoT especificamente, né, ou soluções, a gente precisava trabalhar a conectividade. Nada melhor que a TIM, que é líder no 4G, né, usar toda essa experiência, né, nossa para levar o 4G para o campo. Então, a gente criou esse projeto, 4G no campo, que se baseia em usar a tecnologia do 4G em 700 MHz, que foi a última frequência liberada pela Anatel. Por ser uma frequência baixa, hoje a gente com uma torre consegue cobrir mais de 35 mil hectares. Então, o que faz com que eu consiga ter um custo baixo para poder levar essa conectividade e começar a trabalhar. E além do que, por ser o 4G, eu estou habilitando não só a conexão de máquinas, sensores com NB-IoT, todas as novas fazendas elas já entram com NB-IoT. Nós temos hoje Goianésia, né, com a Jale já com NB-IoT, nós temos a Fazenda Panorama da SLC também já com NB-IoT, ok? E, ao mesmo tempo, eu consigo conectar as pessoas. Que a gente viu que a grande necessidade deles, além das máquinas, eram as pessoas. Né? Então, levar a inclusão digital para o homem do campo. Ontem a gente estava falando na AgriShow, o homem do campo, assim como nós, né, quando a gente tem uma dúvida, a gente vai aonde? No Google. Ou no YouTube, né, para falar sobre a IoT e tal. Então, o homem do campo é a mesma coisa. Hoje as marcas, elas usam o YouTube para passar treinamento, para fazer uma manutenção do trator, coisa assim. Então, isso é fundamental, você ter também a conexão de pessoas no campo. Então, o 4G, ele vem trazer toda essa facilidade que a gente tem, né, na cidade para o campo. Então, é uma forma simples, fácil, né, para você conectar o campo e levar, na verdade, uma cobertura, né, que atenda da mesma forma que a gente tem na cidade. O mesmo smartphone da cidade funciona no campo, o tablet funciona no campo. Eu não preciso ter uma nova tecnologia, criar um novo ecossistema de dispositivos, né? Eu tenho que criar realmente um ecossistema de empresas que trabalham no campo que entendam que essa tecnologia é a melhor para a gente cobrir o campo. É isso que a gente fez. Vou falar um pouquinho mais só. O que a gente fez foi criar uma iniciativa, foi o Conectar Agro,
né? É uma iniciativa de 8 empresas, 6 empresas que são fornecedoras já de máquinas e soluções para o campo, mais a TIM e a Nokia, que estão promovendo a conectividade no campo com o 4G em 700 MHz. Vai criar justamente esse ecossistema, ajudar essas empresas a criar módulos, né, a criar suas máquinas que já venham de fábrica com essa tecnologia. Você pode falar um pouco mais de um dos cases? O que está se coletando? Como é que está funcionando? Bom, você quer falar com você? Deixa eu completar com o Alexandre. O Alexandre, eu só ia, antes de esquecer, o Alexandre falou um negócio muito interessante aí, que é uma parte um pouquinho técnica do 4G, mas que é interessante, porque principalmente para o agronegócio, ele falou 700. Então, uma grande vantagem, e que você falava de utilities, e mesmo agro, né, o pessoal ficava muito assim, é que você tem 4G em frequências muito altas, né, e você não penetrava no campo, você não penetrava numa utility, por exemplo. E o Alexandre falou um termo aí bem interessante, que é o 700. Ou seja, essas tecnologias Narrowband e KTM estão em 700, na grande parte, o que possibilita o Alexandre prover esse serviço todo da TIM no agro, porque ele, é o que o Alexandre falou, cobre uma região muito grande, você consegue ter uma rede que antigamente os caras buscavam uma rede proprietária muitas vezes, porque, né, você tinha uma rede ali coberta na fazenda, e hoje com essa frequência você consegue entrar. Eu só queria fazer esse adendo, porque isso é algo bem importante que faz parte da nova tecnologia 4G. Estima-se que a mesma... Se você comparar, você vai colocar uma rede 3G, para essa, você ganha uma escala de 6 a 7 vezes mais cobertura. Sim. A gente tem alguns estudos, até para você complementar. Se você pegar a primeira frequência do 4G, que foi 2.600, versus 700 MHz 4G, você aumenta em 3 vezes o raio de cobertura, significa 9 vezes a área. Então, você vê como realmente o 700 MHz ele trouxe, né, um facilitador para você cobrir o campo. E acho que a pergunta que você tinha feito dos cases... Vamos falar um pouquinho de case. Ele vai... Desculpa, eu só quis interromper para falar de 700. Já vai pensando, Fabosi, que a gente vai querer um case diferente do agro para você citar aqui para a gente. Vamos lá, fala o case do agro. O que a gente tem hoje são 3 clientes, tá? Jales Machado, em Goianésia, né, que foi o primeiro cliente. Eles produzem... são 2 usinas e produzem cana-de-açúcar na região de Goianésia, Goiás. Eles já estão indo para a segunda safra usando 4G. A primeira safra, eles focaram muito no apontamento em campo. O que é apontamento em campo? São celulares, smartphones, aplicativos. Voltamos. Ô, Fabosi, obrigada por ter segurado a conexão, ter ficado aí. Não, caiu também, só que aí eu fiquei conectando. Acho que conectou antes. Tá. Então, você estava falando sobre apontamentos. Como é que funciona a questão do apontamento? Na verdade, a primeira aplicação da Jales Machado foi justamente o apontamento em campo, que basicamente, são aplicativos nos smartphones que o técnico agrícola vai em campo e marca onde precisa adubar, onde precisa aplicar um defensivo agrícola. E como ele tem GPS, ele sabe já onde é essa posição. Isso vai para o agrônomo que faz todo o planejamento do que tem que ser feito. Então, essa foi a primeira aplicação da Jales, né? Eles estão começando como é que funciona antes, para a gente ver, entender como é que era antes? Antes eles tinham 2G, usava essa mesma aplicação, fazia a marcação, e aí buscava um sinal, né, como a gente faz às vezes quando não tem sinal, né, fica lá com o celular buscando um sinal em algum lugar, para poder transmitir numa velocidade muito mais baixa, que é a questão do 2G. Então, isso mudou a vida deles, né, e aí a gente pensa o seguinte, isso é uma aplicação, parece ser simples, né, eu vou dizer uma aplicação mais simples ainda que mudou a vida deles, videoconferência no campo. Então, hoje, o técnico agrícola consegue mostrar para o agrônomo que está na usina o que está acontecendo no campo, né? Uma praga, uma característica do que está acontecendo numa região de produção, ou mesmo um problema de manutenção em máquinas. Eu conversei com eles na semana passada na AgriShow, eu sou da Jales, eles me deram um caso super interessante, que foi uma máquina que deu um problema no campo, eles precisavam trocar uma peça, só que, em vez de eles falarem para o técnico o que ele tinha que trocar, eles pegaram, abriram o WhatsApp, abriram a câmera e mostraram, essa peça que está com problema.
Então, imagina quantas horas isso reduziu na operação deles por eles terem conectividade. Então, o básico, eu costumo dizer, o básico que a gente não vê, que a gente está acostumado no dia a dia aqui nas cidades, é trazido para o campo e eu começo a ter aplicações que são inusitadas, né, que são tão normais para nós e que para eles são novidade, né? Além disso, a gente tem mais duas aplicações interessantes. A conexão de máquinas, que os fornecedores já começam a implementar o 4G. Seria a telemetria da linha amarela. A telemetria da linha... Não, linha amarela não, linha de agro mesmo, né? Então, a linha as colheitadeiras, né? Os pulverizadores, já transmitindo a informação das máquinas, do sensoriamento de máquina, para ver se tem algum problema de alguma peça que vai pifar, né? Se consegue fazer algum trabalho nessa linha. E informações agronômicas. São containers. Eles colocaram uma TV corporativa lá com 4G. Então, a TV corporativa faz o quê? Levou lá para o meio do campo o RH mostrando a questão de problemas associados a cartão de alimentação e outras coisas que estão aproximando, né, o trabalhador, né, que está lá na ponta do RH, que está a alguns quilômetros, né, de distância, onde estão acontecendo nas frentes de produção aí. Nossa, super interessante. Muito legal. E até porque, assim, quando a gente fala de agro, né, ele depende muito. Não dá para esperar, porque o dia não é todo dia que chove, né? Então, quando ele consegue se antecipar dessas ações de você ter uma máquina, uma manutenção agilizada da sua máquina para a produção não parar, ter essa proximidade com os funcionários, no fim, quem vai ganhar é toda a população, né? Porque o agro é vida, né? Sem isso, como é que a gente come? Se a gente não come, a gente não vive. Tá imaginando o Fabosi, não está aparecendo você. Tá. Fabosi, gostaria que você citasse um case usando rede NB-IoT, além do agro. Tá. Então, bom, a gente tem vários no mundo e tem alguns já no Brasil, né, em fase de piloto. Eu acho que a gente tem case em rastreador hoje, mais para monitoramento de ativos, né, quando fala de narrowband, combinado às vezes ao CAT-M por causa de tracking do device, mas a gente tem utilities, que eu acabei de falar, então a gente tem hoje clientes que já estão em teste para colocar medidores e soluções de telemetria em utilities, e aí a utility já entendeu que uma rede, enfim, uma rede proprietária, uma rede, ela é combinada, e a rede narrowband para a parte massiva ela faz todo sentido. Então, acho que você perdeu a conexão, voltou, né? Voltou? Uhum. Legal. E tem vários outros. Eu acho que um case, a gente tem alguns cases interessantes agora, fazendo já teste piloto, que você acabou de falar lá no começo. Vão ter aplicações novas. Algo que é novo no Brasil, pelo menos quando a gente fala de celular, conectividade, é a parte de medicina, é a parte de telemedicina, a parte realmente de alguns produtos na área da saúde que fazem uso do celular. A gente tem um case bem interessante, que inclusive ele é público, né? Que é um case de um conservador de vacina, por exemplo, em farmácias, que esse conservador de vacina, ele faz uso da conexão narrowband IoT para ficar conectado onde quer que seja. Esse case é interessante porque o cliente já está trabalhando há pelo menos 18 meses no projeto, no produto, né? Na solução, e ele começou com uma outra tecnologia. Depois de praticamente 10 meses, de 8 a 10 meses, ele entendeu que aquela tecnologia que ele começou, e era uma tecnologia de rede, tá? Eu não vou citar aqui nomes, mas era uma tecnologia de rede, não é que o produto não funcionava, o produto funcionava, mas a tecnologia escolhida no momento ela não era suportada. Ela até seria suportada em uma determinada farmácia, por exemplo, mas quando você pensa em expandir isso para o Brasil,
ela não era adequada. E aí eles mudaram o projeto, estão usando um modem nosso que fala em narrowband, e estão começando a fazer os testes, e até onde a gente tem acompanhado são satisfatórios. Então, esse é um case interessante. Por quê? Porque esse conservador aí de medicamentos ou de vacina, ele tinha algumas dificuldades anteriormente, que é o quê? Que rede eu vou usar? Aí, se vai usar uma rede celular, puxa, a conectividade celular, quando a gente falava de 2G, 3G, consome muita bateria, ela é cara, porque ela não foi feita para a internet das coisas, ela foi adaptada do ambiente móvel, celular, para a internet das coisas. Então, ele tinha uma série de desafios que, no final das contas, o primeiro produto foi feito por Ethernet. Então, ele conectava na rede da própria farmácia, o que não é interessante, porque muitas farmácias, principalmente grandes redes, elas não permitem que que um produto esteja conectado na rede dela, né? Quando começou a vir um advento das novas redes LPWA, aí sim é que foi testada uma tecnologia que não foi adiante e foi mudado para o narrowband e estão fazendo o teste. E tem tudo para dar certo, porque aí o produto ele consegue ficar um bom tempo na rua standalone, ele não precisa estar conectado, ou seja, se acabar a energia de um estabelecimento, ele não é mais minutos ou horas, ele pode ficar dias transmitindo sem a bateria. Como está monitorando vacina, vocês imaginam o quão isso é crítico? Então, ter um produto que não dependa da rede da farmácia é importante. E você acaba tendo a comunicação, que aí fala mais a TIM, né? Mas comunicação da rede, que é mais barata quando a gente fala do narrowband, né? Porque transmite muito menos dados e você consegue ter uma operação desse caso. Então, essa aplicação eu acho interessante porque é da área da telemedicina. Mas o que a gente vem vendo bastante é que vai ter uma transição forte. Por exemplo, quando a gente fala de CR Wireless, né? Que a gente é líder aí nesse segmento da parte de módulos, principalmente plataforma na nuvem, para modems, a gente vê que tem mercados muito grandes no mundo, automotivo e tudo mais. No Brasil, o maior mercado da gente, desde lá do início, e aí falando de mim, desde que eu comecei esse mercado é o maior, é o POS, é o mercado de meio de pagamento. Com o narrowband no ar, o mercado de utilities, ele vai ser provavelmente infinitamente maior que o mercado de POS. Então vai ter uma mudança grande, inclusive na conexão que a TIM, por exemplo, vê na rede dela. Hoje ela vê, quando ela fala em 2M, provavelmente ela vê também muito mais POS na rede dela. Quando está falando de 2M, às vezes rastreamento, não que esses mercados não vão, esses mercados continuam grandes e crescendo, mas o utility, que é um mercado quase que virgem para conectividade, esse mercado tende a crescer muito, porque é um mercado que o narrowband faz todo sentido. Faz sentido tecnicamente, faz sentido comercialmente. Então, eu acho que a gente tem cases, eu não posso falar nomes, esse do conservador de vacina, eu posso porque ele foi público, é o pessoal lá de Campinas, da FIBO. Tem um outro gateway que é interessante, eles fizeram parte aí do nosso congresso, que também é uma empresa que fez um gateway multiuso, que está fazendo parte de conexão narrowband também, KTM narrowband, porque depende muito da aplicação, mas ele é mais narrowband, ele é um produto fixo e ele faz sensoriamento de outros sensores através de um gateway, mas um gateway muito focado em quê? Coloco lá o produto, né, que no caso dessa empresa chama Cubo, você conhece, então, coloco o produto ali e não interessa onde ele está ligado. Por quê? Porque esse cubo pode durar semanas, meses com a mesma bateria. E isso é interessante, por quê? Porque aí você começa a ter um problema que antes tinha, às vezes, de instalação. Então, você começa a ter produtos que você não precisa mais instalar, que é muitas vezes o gargalo de uma operação, como, por exemplo, o rastreamento. Então, a gente está vendo algumas aplicações interessantes, principalmente mudança de modelo de negócio. Rastreamento, por exemplo, pode ser que o modelo de negócio mude em breve, quando você começa a ter produtos aí que duram semanas sem bateria, por exemplo, né? Com uma bateria backup. Então, é interessante. Não, muito interessante. Pessoal, assim, só complementando algumas coisas que o Fabosi está falando, o Narrowband IoT, ele não é restrito, tá? Mas ele é adequado para aplicações fixas.
e para quem manda poucas mensagens por dia, 1, 2 mensagens por dia. E a bateria tem essa longa duração de 10 anos, porque ele conecta na rede, manda mensagem e desliga, ele não fica o tempo todo conectado. Então, isso também ajuda no consumo para que o seu equipamento dure uma década aí sem bateria. A outra questão, né, falando sobre essa realidade de transição, poxa, eu já comecei meu projeto com outra tecnologia, como é que eu faço? Eu quero usar o Neuroband, mas nem todo lugar tem cobertura. Então, primeira pergunta para o Fabozzi, como é que você suporta hoje os clientes para trabalhar no Brasil todo, sendo que hoje a rede Neuroband IoT ainda não tem grande escala, é restrita para regiões específicas, ela está em expansão ainda. A gente tem um equipamento que simultaneamente, conta para a gente. Não, o que a gente vem fazendo é o seguinte, do ponto de vista porque quando vem a conectividade, né, no caso, a conectividade de rede, esse produto já foi desenvolvido há um ano e meio atrás, né? Então, o projeto começa lá atrás, até ele começar a entrar na conectividade. O que a gente está fazendo hoje o cliente que ele vai testar o Neuroband, muitas vezes a gente fala, inclusive o Alexandre está aí, a gente fala com os pares dele no Rio, porque é o pessoal de teste, é o pessoal que realmente, né, ajuda quando precisa testar um produto, e a gente faz um teste, ou está conectado já, ou a gente chegou a mandar produto, a TIM mesmo tem produto de cliente nosso no laboratório do Rio de Janeiro. Vai lá, testou, funcionou, ótimo. Então, por quê? Porque é o que o Alexandre comentou, está acontecendo o deployment, né? Itajubá, Goianese, enfim, está acontecendo, não tem em todo lugar, eu quero testar, às vezes não tem, mas ele já consegue olhar e falar, bom, meu produto funcionou, então eu estou pronto para o deployment. O que a gente vem fazendo a gente vem acompanhando e vem dizendo para os clientes, se o momento não é agora, porque tem verticais que vai demorar um pouquinho mais, por exemplo, POS deve demorar um pouquinho mais, por uma série de certificações e tudo mais. Tudo bem, mas não vale a pena testar e já deixar ele preparado? E aí, como testar? Aí, quando chega esse momento, a gente fala com a TIM e acha um setup de teste, seja ele no Rio ou seja ele em algum lugar que já está conectado. É assim que a gente vem fazendo para o cliente ver que funciona, como testa, otimização, às vezes vê o consumo junto com a rede e fala, bom, legal, é assim que a gente vem fazendo. É óbvio que a tendência como a TIM vem ligando rede, a tendência é que cada vez mais agora o cliente possa testar no ambiente dele mesmo, de desenvolvimento. Então, ele não precisa fazer esse, né, olha, preciso mandar equipamento, preciso... Essa é a tendência, é o que está acontecendo aos poucos, mas a mensagem que eu quero dar hoje um cliente quer testar na Neuroband com a Sierra Wireless através da TIM, ele não tem block point nenhum, ele não tem bloqueio. Ele termina o equipamento, ele pode testar, fazer o desenvolvimento em 2G mesmo, ou em 3G, e aí ele põe o KTM Neuroband, ele vai testar a Neuroband com a TIM, pronto, tá aqui, a gente já tem as pontes, se falamos, vai testar no Rio, vai testar em tal região, testou e pronto. Então, não existe bloqueio nenhum. Muito pelo contrário, agora, desde o final do ano passado, o que a gente mais recebe é assim, olha, eu quero testar, como que eu testo? E a gente tem um link muito bacana entre as empresas para poder realizar esse teste, inclusive cliente mandando equipamento pronto para testar. Não, legal. E aquilo, né, Fabozzi, como o módulo ele pode trabalhar com mais de uma tecnologia, ele pode estar rodando hoje em 2G e Neuroband, à medida que a rede for expandindo, ele já vai estar com o produto pronto e automaticamente vai se conectar na rede onde tem cobertura. E agora, assim, para TIM, muda? Eu já sou cliente de TIM, tenho meus pacotes 2G, é um outro plano comercial, como é que funciona os planos comerciais da TIM para a Neuroband? Na verdade, é realmente um outro plano comercial, tá? Ele pode ser feito... um cliente que tem um plano 2G, por exemplo, na verdade, a TIM não tem plano 2G, 3G ou 4G, né? O plano da TIM para machine to machine, ele funciona em todas as tecnologias. O que nós estamos criando é um plugin, na verdade, que se o cliente quiser um Neuroband IoT, ele consegue contratar esse mesmo plano machine to machine com esse plugin. Certo? Então, e aí a questão a negociação é caso a caso, depende do volume, depende da questão do projeto, né?
como o Favosi falou, está trabalhando muito hoje com empresas que estão chegando no mercado, algumas startups, algumas empresas mais estruturadas estão trazendo de fora, e a gente ajuda eles a testarem na rede da TIM usando o laboratório lá no Rio. A gente deve ter novidades aí nos próximos meses de uma estrutura um pouco maior para suportar isso, tá? Mas por enquanto a gente não tem isso para divulgar. Tá bem, o laboratório hoje é no Rio, né? Exatamente. A TIM hoje tem um laboratório no Rio, onde tudo que tem na rede da TIM existe nesse laboratório. Então, a gente consegue fazer todos os testes de aceitação de novos devices que entram na rede, se vão realmente ter algum problema ou não na rede da TIM e já fazer os ajustes, né? Então, como o Favosi falou, qualquer cliente que queira testar, né, pode procurar a Sierra também, em termos de módulo, né? E aí, junto com a Sierra, a gente faz esse approach junto com a equipe do laboratório e consegue fazer esse teste num dia, na verdade. Se tiver tudo pronto, o equipamento pronto, é um dia que vai lá, já está, né, coloca o chip e funciona, que felizmente é simples assim, realmente, né? Uma rede, como costumo dizer, é uma rede end-to-end, né? Fim a fim. Não precisa ter um gateway no meio para poder fazer conexão. Você vai no laboratório, botou o chip, faz os testes, verifica alguns parâmetros, às vezes tem que fazer alguns ajustes no próprio equipamento, né? E já sai de lá já homologado o equipamento na rede TIM. Não, legal. Então, pessoal, é simples, né? Em relação à questão de ofertas da TIM, continua sendo o mesmo modelo de negócio, planos com franquias. O que você tem que fazer vai usar a Neuroband IoT, ele tem que fazer um aprovisionamento especial para a sua linha, né, para o seu número de acesso, para poder estar liberado para conectar nessa rede. Thelma, a palavra é sua, diga. Não, eu ia falar o seguinte, que é importante, o que o Alexandre comentou, a gente tem estrutura no Rio, a gente ainda está começando a criar, né, está ligando antenas, mas o cliente que está escutando, ou os parceiros, no final das contas, você tem dois tipos, né, de clientes aí, o usuário final, que é o que vai adquirir a linha, e o fabricante, né, o integrador da solução. Esse integrador, que é esse ponto que nós estamos falando muito de testar e tudo mais, para ele começar a testar a conectividade de um produto mais otimizado, é 1 ano, pelo menos. Então, quando a gente fala, poxa, eu vou ter uma rede muito mais coberta daqui, sei lá, 6 meses, 7 meses, isso assim, para o cliente que já tem um produto e quer migrar, e para o cliente, como o Alexandre falou, uma startup é um cliente que começou a desenvolver, é nada. Na verdade, quando ele for testar, provavelmente onde ele está, ou onde ele vai ter a rede, ou vai estar próximo dele, porque tá acelerando isso. Então, por isso que eu acho que hoje, nós falando aqui, nós estamos em maio de 2019, eu acho que quem quer colocar um produto em 2020, Narrowband no ar, ele tem que começar a desenvolver ou integrar, ou fazer a mudança necessária, porque por mais seja simples você testar o modem, para fazer o uso de tudo isso que a gente falou aqui, de bateria, de cobertura de rede, entrar no 700, ter uma otimização toda daquele equipamento junto com a rede para fazer o uso dos benefícios do Narrowband, são meses ou ano. Então, ele precisa começar hoje. Ele precisa começar hoje. Por mais que ele tenha que mandar para o Rio de Janeiro para fazer um teste, ou ele está perto ali de Goiás e vai fazer ali o teste, ou em Itajubá, mas ele precisa começar hoje, porque senão, na hora que começar realmente, de fato, a popular isso, para quem está integrando, são meses. A gente tem cliente hoje fazendo otimização de produto para entrar no produto que já existe, já tem há 5, 6 anos o produto, mas está fazendo uma migração de 2G para o 4G. E já são 6, 7 meses de trabalho para fazer a otimização. O produto vai estar pronto aqui, no final das contas, o produto vai estar pronto em 12 meses. Aí você tem certificação Anatel de novo, você tem validação. Então, se não começar hoje, na verdade, quem começar hoje e for rápido, você vai ter um produto entre mais ou menos final de primeiro trimestre do ano que vem. No prazo normal, nós estamos falando do meio do ano que vem já. Então, e no meio do ano que vem a gente sabe que essas redes vão estar no ar em velocidade total. Então, tem que começar hoje, senão vai acabar ficando... Galera, quem vai começar hoje? Se identifica aí no chat, a gente quer aí o seu comprometimento de que você está começando hoje. E assim, até a TIM lançou o ano passado, e agora que está
o boom dos cases que realmente está deslanchando. Então, pessoal, demora, tem que realmente ter atenção nos pontos que o Fabozzi falou, é homologação, você tem que começar certo, tem que começar direito, dentro do que se exige de especificações dentro da nossa legislação, que o seu equipamento está pronto, inclusive, para depois escalar para outros países. Nosso tempo está super curto, já está terminando, que era combinado 1 hora, como a gente atrasou um pouquinho no início. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês, pessoal? A gente tem muito conteúdo no nosso acervo pago para quem quer se inteirar sobre redes de conectividade, tanto de LPWA para Neuroband, para CAT-M, para Sigfox e RFID. Então, quem quer mergulhar em conectividade, eu convido vocês a se tornarem membro expert da nossa comunidade. E lá a gente, além desses webinars gratuitos, a gente tem encontros específicos dentro da comunidade para aprofundar ainda mais os temas que vão fazer os projetos de internet das coisas alavancar no país. Bom, como estou terminando, como é que está a expansão dessa rede, Dalforno? Bom, hoje nós estamos, a expansão baseada em necessidade de clientes, tá? Então, tem trabalhado hoje com alguns clientes grandes em homologações específicas e ativação específica em pontos para ele fazer essa homologação, até fora do laboratório da TIM. E aí, esse rollout vai ser muito drivado por esses clientes, nesse primeiro momento. Tá? Não existe um planejamento de uma ativação global na rede. Você está fazendo assim, um projeto realmente de impacto de desenvolvimento socioeconômico na região, né? Exatamente. Então, misturam como você vai... Não são só máquinas, mas a população que é atingida a partir do momento que você tem uma rede 4G num lugar que tinha uma conexão limitada ou nem tinha conexão, né? Tem um ponto, só para comentar, os cases nossos, a gente tem hoje uma fazenda com uma estação meteorológica em NB-IoT funcionando já. Um dos pontos que a gente deve atuar mais fortemente é justamente nessa parte de sensoriamento com estação meteorológica usando o NB-IoT. Ótimo, legal, né? Muito legal, muito legal. Bom, para terminar, como é que vocês enxergam a concorrência, né, das redes de espectros licenciados LPWA com as de não licenciados? Você acredita que isso é uma concorrência ou não? Pergunta para os dois, tá? A Dalforno pode responder primeiro. Bom, eu acho que a concorrência é super saudável, né? 6 bilhões de dispositivos, acho que vai ter espaço para todo mundo trabalhar. 6 bilhões é só de GSM, tá? São 25 bilhões. Pois então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, vai ter espaço para todas as redes. Eu acho que a rede baseada no padrão 3GPP tem uma grande vantagem, que é a padronização global, né? O ecossistema mundial de dispositivos, né? A própria questão que a gente falou há pouco, né, a questão do eSIM, eu acho que vai dar um boom nessa, que é outro tema a ser falado em outro momento, né, mas vai dar um boom aí de sensores vindo do mundo todo para serem ativados, né, nas redes. Então, isso simplifica demais a ativação. Né? Como eu falei, a rede NB tinha uma rede fim a fim, basta você colocar um chip ou com eSIM, nem precisar botar o chip, ativar esse chip na rede 4G, ela vai estar funcionando. Então, essa simplicidade, eu acho que vai fazer com que as redes baseadas em 3GPP tenham uma participação no mercado maior. Esse é o que a gente acredita. Não, interessante. Pessoal, só fazendo um resumo, se você não sabe o que é eSIM, o eSIM é o Embedded SIM, ou seja, o nosso SIM card, aquele plástico que você coloca no equipamento, ele não vai mais existir, aquilo vai vir como um componente eletrônico do equipamento. A Sierra já está super evoluída nisso, tem os equipamentos dela, já tem o Embedded SIM. No Brasil, ainda não em escala, porque o mercado as operadoras estão se adequando e também os OEMs que farão parte desse processo, ou seja, é a oportunidade da gente ter como se fosse uma portabilidade numérica para IoT. Como a internet das coisas, você não precisa do número, o seu número de celular não precisa, porque só trafega dados, você não usa essa identificação, mas para as máquinas, o SIM card é importante. Então,
o que acontece é que a portabilidade vai estar no SIM card. Você, a partir do momento que tem no seu equipamento o embedded SIM, ou seja, o SIM card soldado como componente da placa, você vai poder remotamente ativar na operadora da sua preferência. Novamente, galera, temos muito material, inclusive com palestras da GSMA, que faz as especificações desses processos de troca, de provisionamento, tudo lá no conteúdo do Acervo Pago. A gente não vai aprofundar esse tema aqui. E você, Fabio, como é que você vê a concorrência das redes de espectros não licenciados? Como é que a Sierra enxerga isso? Não, eu não vejo concorrência, é celular, ponto. Não, estou brincando. Eu acho que, como a Alexandre falou, tem espaço para todo mundo. Elas vão coexistir. Todas as redes vão, na minha visão e na visão da Sierra Wireless, eu falo na minha e na da Sierra porque o Brasil é um mercado muito específico. Então, tem coisas aqui que acontecem que não acontecem fora. Então, enfim, a gente tem um pouco disso, mas eu acredito que elas vão coexistir, mas como o Alexandre falou, existem inúmeras vantagens, principalmente para o cliente startup que pensa em criar um produto, porque a gente tem uma cabeça muito de desenvolver produto para o mercado local. E tem países tão pequenos aí que desenvolvem todos os produtos para o mercado externo, né? Nesse contexto, eu acho que o Brasil está começando a criar, principalmente startups, empresas que pensam fora, pensam para exportar também. E aí o celular tem uma vantagem, que é o que o Alexandre comentou, tem standard, tem o 3GPP por trás, a GSMA, ou seja, o produto que foi criado, sei lá, em Goianésia ali, ele vai funcionar numa cidade na Rússia. Ou seja, isso é uma vantagem grande. E a parte de você ter uma rede que já existe, né? Então, existem N vantagens. Eu acho que o celular vai coexistir, mas quando a gente fala de produtos massivos, eu acho, na minha opinião, é celular. É uma transição de uma rede 2G, 3G para uma rede 4G focada em internet das coisas. E o Embedded SIM, Thelma, como você comentou, e o Alexandre comentou, isso é outro gargalo que vai acabar logo. Então, o SIM card é importantíssimo, porque ele é um elemento de segurança numa rede SM. Então, o SIM card ele é importantíssimo, ele tem que existir. Mas ele sendo um SIM card, como você comentou, um eSIM, um Embedded SIM. Os modems da Sierra, a partir de janeiro, a gente já está fazendo alguns testes, mas a partir de janeiro, 100% dos módulos LPWA, os 4G, saem com o nosso Embedded lá dentro. Então, aí, o cliente ativa com o Alexandre, ativa com a TIM, e segue a vida, mas ele tem a chance de ativar. Eu não quero ativar o embedded do modem. Tá bom, você usa um SIM card externo, um embedded na placa, não tem problema. Mas se você pensa em milhões de conexões, como a gente está falando aqui, você falou muito bilhões de conexões, não dá para pensar num SIM card plástico, né? Esse vai ser o grande gargalo da operação. Então aí o embedded faz sentido. E aí eu acho que o celular, ele vai coexistir, mas ele tem vantagens. Eu não vejo concorrência, eu acho que a concorrência é saudável e ela complementa os casos. No agronegócio, você vai ter rede proprietária coexistindo com rede celular, com certeza. Eu acho também, né, que os projetos, ele tem que pensar, ter essa visão de multiconectividade, porque vai depender muito da aplicação, de onde ele vai atuar, né? Então, muita gente chega para mim e pergunta, poxa, Thelma, mas qual a melhor conectividade? E a resposta sempre é, depende, né? Eu vou passar algumas recomendações que eu considero importante. Você tem que entender do seu projeto. Qual é o caso de uso? Anota aí, galerinha, perguntas importantes para você quando for escolher a conectividade do seu projeto. Outra pergunta, quantos dados estão sendo enviados? Em qual intervalos de tempo esses dados estão sendo enviados e qual velocidade que você precisa dentro desses intervalos? Lembra quando a gente fez a abertura, que a gente falou sobre conectividade sem fio, que cada rede tem suas características específicas em relação a throughput? Então, você tem que considerar isso, essas perguntas. Outra coisa, onde que você vai atuar? Para quem você vai vender? Nesses locais existem quais coberturas?
o que vai atender melhor a necessidade do seu usuário final, né? Em fazer tudo isso, claro, muitas vezes você encontra uma conectividade ideal, mas você tem que avaliar se os custos são adequados, né? O importante é que, assim, existem opções hoje de rede própria para comunicações entre máquinas. Entenda o seu projeto, entenda onde vai funcionar. A gente fala, né, esse tipo de rede é muito adequada para o agro, porque a gente sabe que vai estar num campo que não tem energia, né? Você não tem como ter uma tomada para estar um equipamento carregando. Então, é uma rede muito apropriada que consome baixa energia. Eu queria pedir desculpas pelos problemas de conexões que nós tivemos, tá bem? E eu queria agradecer a presença do Alexandre Dalfono, representando a TIM. É muita honra que a gente divulga, né, que vocês foram pioneiros aí no lançamento da rede Neuroband IoT e está acompanhando essa expansão, essa evolução. É um prazer ter você aqui comigo. E, Fabose, obrigada mais uma vez de estar à disposição para estar divulgando sua experiência e estar ajudando a fomentar o mercado com as soluções da Sierra. Não, obrigado. É um privilégio estar com o Alexandre e com você. Posição também. Obrigado, Fabose, aí. Acho que foi muito boa a dobradinha. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Divulgar, né? Acho que e aculturar, né, sobre o IoT, aí, sobre toda essa evolução aí que a gente está fazendo na TIM. Pessoal, obrigada pela presença. O Hangout vai estar disponível para quem quiser ver o replay. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.